Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero mostrar para vocês 3 exemplos poderosos do jejum espiritual, 3 funcionalidades do jejum espiritual. Se você é uma pessoa que gosta de aprender as coisas espirituais, para você poder usar mais o poder de Deus na sua vida, para você poder ver mais a manifestação, os dons, para você entender mais do propósito de Deus na sua vida, esse vídeo vai ser especialmente para você, vai te abençoar. Eu quero pedir para você já deixar uma curtida, se inscrever no canal e compartilhar também esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam do espiritual, tá? Vamos começar então com o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, gente, do jejum, o primeiro método que a gente vê aqui do jejum está em Mateus capítulo 4, versículo de número 1, diz o seguinte: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Primeiro jejum, gente, que eu quero deixar para vocês, foi o jejum que o Senhor Jesus fez. Por que o Senhor Jesus, ele realizou um jejum de 40 dias e 40 noites, antes dele começar o seu ministério aqui na terra, antes dele começar o seu chamado? Porque até então, ele não pregava a palavra, ele morava com os seus pais, né? Mas depois que ele foi para o Rio Jordão, recebeu o batismo, então a primeira coisa que ele fez foi para o deserto, ficar 40 dias e 40 noites em jejum. Esse jejum, gente, era uma preparação para que ele pudesse entrar essa grande missão que Deus tinha dado para ele. Porque depois que ele realizou esse jejum, você não vê Jesus jejuando. Nos próximos 3 anos de ministério, você não vê outra passagem que fala que o Senhor Jesus ele jejuou. Então esse jejum ele foi já uma preparação para que quando ele entrasse ali naquele ministério, ele já fosse, até inclusive no Evangelho de Lucas, fala que ele saiu dali no poder do Espírito Santo. Esse jejum preparou, ajudou o Senhor Jesus a receber mais do Espírito Santo, a estar ali, sabe, cheio do poder, cheio da glória, cheio da unção de Deus. Porque é assim, gente, a nossa vida é assim. Quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente busca, mais a gente vai ver na nossa vida. Então esse é o primeiro exemplo que eu deixo para você. O segundo exemplo que eu vou deixar para vocês, queridos irmãos, ele está no livro de Jonas. E ele foi o jejum que os ninivitas fizeram, e foi um jejum que foi muito especial. Por quê? Porque o jejum que os ninivitas fizeram, eles provocou um grande livramento. E uma coisa interessante, até os animais foram colocados para jejuar. Você já viu isso? Os animais jejuar? Pois você vai ver aqui agora na palavra. Vamos ver o que está escrito aqui, Jonas capítulo 3, versículo 5 em diante. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-os de pano de saco, assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, olha o jejum dos animais aqui, ó, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Olha o tamanho do jejum que foi feito na cidade. O rei deu uma ordem para a cidade inteira fazer um jejum, e o rei falou: os animais também vão jejuar.
Os animais ficaram ali num lugar que eles não iam poder comer nem beber, e foi colocado panos de saco, né, que simboliza, é um gesto de humilhação diante de Deus. Foi colocado panos de saco, tantas pessoas se vestiram de pano de saco, como também os animais. Então a cidade inteira jejuou, e o propósito era arrependimento, salvação, perdão dos pecados. E a Bíblia diz que Deus olhou lá do céu, e Ele viu os animais jejuando, as pessoas, né, todo mundo jejuando, e Deus se agradou tanto com aquela atitude, que Deus livrou aquele povo, né, daquela situação. Deus perdoou os pecados, Deus não permitiu que o pior viesse a acontecer, para você ver como que o jejum, gente, é uma coisa poderosa. E agora eu quero falar do terceiro exemplo poderoso, exemplo muito conhecido na Bíblia, tá? E antes de eu falar desse exemplo, que é o de Daniel, eu quero pedir para você deixar a sua curtida, deixa a sua curtida no vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Daniel, o jejum do Daniel, gente, que eu vou ler para vocês aqui. O Daniel teve mais de um jejum na Bíblia, mas eu vou ler o da batalha espiritual. Daniel fez um jejum de batalha espiritual, porque era o que estava havendo, e foi assim que Daniel venceu a batalha, tá? Vamos ler aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 2. Naqueles dias eu, Daniel, plantei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. O Daniel fez um jejum que ele tirou a carne, ele tirou o vinho, ele não ungia a sua cabeça, né? E isso durante 21 dias. E a Bíblia fala que quando o anjo de Deus chegou até Daniel, o anjo mostrou que estava havendo uma grande batalha, e o Daniel conseguiu vencer por causa do jejum. Vamos observar aqui na Bíblia, Daniel 10, versículo de número 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Olha só, gente, Deus mandou um anjo. Daniel começou a jejuar, se humilhar. O anjo falou, quando você começou a se humilhar, Deus mandou um anjo. Deus mandou um anjo. Só que quando o anjo veio, quem que era o príncipe do reino da Pérsia? Era o Satanás, eram os demônios. A Bíblia fala que quando o anjo veio trazer a resposta para Daniel, os demônios começou uma batalha, espada, luta, peleja e batalha e não sei o que, o levante do inimigo, e uma batalha que durou 21 dias, 21 dias. Porém, Daniel, ele continuou no propósito, jejum, oração, essa batalha vai cair por terra, Deus vai me dar vitória, Deus vai me honrar. Chegou o momento que Deus mandou o arcanjo Miguel, que tem a força maior para repreender o inimigo, para repreender Satanás, aquele que expulsou o diabo lá do céu, né? Quando o diabo se levantou contra Deus. E a Bíblia fala que o arcanjo Miguel veio, repreendeu Satanás, os demônios, venceu a batalha, e o anjo pôde chegar até Daniel e entregar a resposta e a vitória nas mãos dele, por conta do jejum da vitória. Então, para você ver como que o jejum, ele é uma coisa tão importante, sabe? Use essa ferramenta. Jejue para você se preparar para alcançar bênçãos, para você trabalhar. Às vezes você vai fazer uma coisa, faça jejum. Se você errou, se você pecou, sabe? Faça um jejum de arrependimento, peça perdão a Deus. E se você tem enfrentado uma resistência, se você tem enfrentado batalhas, faça jejum conforme aquilo que você pode, não aquilo que vai fazer você passar mal, porque Deus vai olhar que você está jejuando. E um detalhe: quando jejuar, esteja em oração e santificação, porque isso vai fazer o seu jejum ficar mais agradável a Deus, tá bom? Quero pedir para você deixar sua curtida, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para outras pessoas serem abençoadas,
tá? Que Deus abençoe a todos vocês, até uma próxima, em nome do Senhor Jesus.